Olha só, ergonomista, na aula de hoje, mais um método prático para você utilizar na avaliação da movimentação manual de cargas. Vamos lá? Olá, prevencionista! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Antes da gente começar, para não perder o costume, deixa eu te fazer um convite. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, basta se inscrever aqui e deixar o sininho ativado para receber todas as notificações. E se você está acompanhando nas nossas redes sociais, clica aqui na nossa página para seguir o nosso perfil e receber sempre essas informações de qualidade, essas aulas que você pode aplicar no seu dia a dia em primeira mão, tá bom? E você ajuda muito o canal a poder divulgar esse conteúdo para mais e mais pessoas, tá legal? Então não perde tempo, clica aqui e segue as nossas redes sociais, tá bom? Então vamos lá, galera, partindo diretamente para nossa aula, nós falaremos hoje aqui sobre o método KIM, só que o instrumento para avaliação dos esforços de empurrar e puxar cargas. Nós já publicamos aqui no canal uma outra avaliação, né, também pelo método KIM, relacionado ao levantamento e transporte de cargas. Se você não acompanhou, eu vou deixar aqui no card desse vídeo e também aqui na descrição para que você possa também acompanhar essa aula, que é muito legal, é uma ferramenta muito interessante para você aplicar. Mas na aula de hoje, nós vamos utilizar uma segunda ferramenta também desse método KIM, que é direcionada aos esforços de empurrar e puxar cargas. E eu já vou fazer a nossa aula, já vou mostrar para vocês a aplicação diretamente na planilha. Acho que muito melhor do que a gente ficar falando sobre a teoria do método, é nós darmos um direcionamento. Ó, realmente nós aplicamos dessa forma, a planilha vai dar esse resultado, essa interpretação e, para variar, fazer aquela simulação de onde nós podemos melhorar a nossa atuação e principalmente as nossas recomendações, tá legal? Então eu estou aqui na planilha do Excel, aqui em cima, né, nós temos novamente aqui as referências, né? Esse instrumento é um instrumento já antigo, publicado em 2002, e nós temos alguns passos de avaliação, tá bom? Eu deixei aqui na planilha de uma forma bem prática, bem simples, e vocês vão ver que é muito rápido de nós empregarmos esse método quantitativo. Só aquele disclaimer, né, aquela lembrança que nós sempre fazemos aqui, para aplicar qualquer ferramenta, qualquer método quantitativo, é importante que você tenha isso dentro de um contexto da sua análise ergonômica do trabalho. Então, portanto, eu creio que nesse momento aqui você já fez a sua avaliação qualitativa, já entendeu todas as questões relativas à atividade real das pessoas, onde estão as sobrecargas, e o método ele vem para complementar, tá bom? Então sempre com esse objetivo. O método, a ferramenta é complementar dentro da nossa avaliação, por isso a importância de um método estruturado, de um método que você possa ter confiança para desenvolver as suas análises. E se você quiser saber mais, né, sobre o método que nós utilizamos, eu também vou deixar aqui na descrição desse vídeo para que você possa conhecer o nosso método que é o HELP, tá bom? Mas voltando aqui para a ferramenta, qual que é o primeiro passo, né? Então nós temos aqui a determinação da pontuação de tempo. Aqui basicamente nós vamos dividir de duas formas, né? Então quando você faz a sua avaliação, entendeu a atividade, filmou, você vai definir se os esforços de empurrar e puxar cargas, se eles são por curtas distâncias ou se as pessoas fazem isso por longas distâncias. Quanto é, Tiago, uma curta distância e uma longa distância? Vamos lá para o método. Então aqui, ó, nessa primeira coluna nós temos curtas distâncias, ou quando as pessoas vão parando frequentemente e empurram, né, um carrinho transportador, enfim, qualquer objeto que ele possa ter o esforço de empurrar e puxar, uma carga, uma caixa que está no chão, que vai ser arrastada. Então, se ele empurra por até 5 metros, eu vou usar essa coluna aqui. Se a distância, né, é considerada longa, isto é, por mais de 5 metros ocorrem os esforços de empurrar ou de puxar as cargas, eu vou usar essa coluna aqui. Então o primeiro recorte é esse, até 5 metros e acima de 5 metros. Então vamos fazer uma simulação como se a pessoa estivesse empurrando até 5 metros, tá bom? Então ele vai lá, está fazendo uma entrega de correspondência interna, utiliza um carrinho, então ele vai lá, se dirige até uma mesa, coloca ali o objeto, vai até outra mesa, coloca o objeto e assim por diante, tá bom? Então, você vai contar quantas ações acontecem no dia, tá? Ou você vai acompanhar o máximo de tempo, o ideal é sempre acompanhar o máximo de tempo possível, ou você vai fazer uma projeção de acordo com os ciclos de trabalho, tá bom? E aí você vai apenas contar, então se acontecem menos de 10 vezes esses esforços de empurrar e puxar, a pontuação vai ser 1.
Se acontece de 10 até 39 vezes, a pontuação 2. De 40 a 199 vezes, pontuação 4. E assim por diante, tá? Até se acontece 1000 ou mais vezes, que seria a pontuação 10. E aí você vai preencher aqui nesse quadradinho, né? Vai apenas escolher de 1 a 10 qual é a pontuação referente a essa condição que você encontrou aqui, tá? Se for para longas distâncias, a lógica é a mesma, só que você vai computar, vai fazer o seu cálculo com base na distância percorrida. Se ela é menor que 300 metros, se ela é de 300 até 1 km, se ela é de 1 km a 4 km e assim por diante. Então a única diferença é que para distâncias curtas você vai contar quantas vezes isso acontece e para distâncias longas você vai fazer o cálculo, né? vai contar basicamente, estimar qual é a distância percorrida, tá bom? Nesse caso aqui, vamos supor que a pessoa faça isso de 40, ela faz em torno de 100 vezes isso ao longo do dia, tá? Então seria esse score aqui, seria a pontuação 4, tá bom? Então nós já matamos aqui, ó, o passo 1, que é a determinação do conteúdo de tempo. Isso aqui tem um papel muito importante lá no final, porque nós vamos somar todos os outros scores e aí nós vamos fazer uma multiplicação com essa pontuação de tempo, tá bom? A planilha vai fazer isso automaticamente, tá legal? Segundo ponto, né? O passo 2, a determinação da pontuação da massa. Basicamente, quantos quilos tem esse objeto que está sendo manuseado? Novamente, é basicamente você pegar, ó, esse é um container que pesa 250 quilos, é uma paleteira que transporta pallets de 400 quilos e assim por diante. Então você vai fazer basicamente uma transcrição de quanto pesa aquele objeto e aí de acordo com a massa que está aqui a gente vai colocar lá no nosso método, tá bom? Então aqui, ó, por exemplo, se é uma bobina, né? Aquelas bobinas que o pessoal vai rolando, então se o objeto, ó, sem auxílio, a carga é rodada, você vai utilizar essa coluna aqui. Se é um carrinho de mão, por exemplo, né, muito utilizado na construção civil, aqueles carrinhos transportadores de gás, né, por exemplo, você vai utilizar essa coluna aqui. Se são carros de transporte sem rodízios fixos, né, aquele rodízio que é móvel, isso é encontrado, por exemplo, nesses carrinhos transportadores, nesses armários, aqueles carrinhos baixos, né, onde se coloca uma carga em cima, alguns tipos de trollers. Então você vai utilizar essa coluna aqui. Então veja, você está identificando qual é o tipo de meio auxiliar de transporte. Aqui não tem nenhum e aqui a gente está falando de acordo com os mais frequentes. Se é um carrinho de transporte, né, que tem rodízio fixo, isso acontece, por exemplo, né, com paleteiras manuais, com esse tipo de carrinho onde você vai colocando, por exemplo, que é utilizado muitas vezes em restaurantes, paleteiras, enfim, de qualquer forma, aí você vai utilizar essa coluna aqui. Então, de qualquer forma, você tem alguns rodízios que são fixos. E por último, se você tem manipuladores, pontes rolantes, né, aquele que você faz a suspensão de uma carga, depois você vai empurrando, né, ou você vai fazendo a movimentação com auxílio desse transportador. Nesse caso, você vai utilizar essa coluna aqui, tá bom? Uma vez que você identificou qual é a coluna que você vai utilizar, de acordo com o tipo de equipamento, nós vamos encontrar aqui qual é o peso dessa carga. Nesse primeiro ponto aqui, ó, são as cargas, né, que você tem o esforço ao mover, mas existe uma forma de que essa carga consiga se movimentar. O que seria isso? Nessa outra coluna aqui, são, por exemplo, caixas que você precisa arrastar, deslizar, seja numa bancada, seja no chão. Então ela não tem nenhum meio auxiliar e ela também não é possível de ser rodada, como uma bobina. Então se eu tenho essa característica aqui, eu vou utilizar essa coluna de baixo, tá? Essas linhas de baixo. E se eu tenho algum meio auxiliar ou a carga é possível de ser rodada, eu vou utilizar essas linhas aqui de cima, tá bom? Então, novamente, para simular uma situação, vamos escolher aqui um tipo de situação que é muito frequente, né? Por exemplo, o cara que trabalha com uma paleteira manual, então tá lá no ambiente produtivo, ele vai lá, pega os pallets, né, que foram, as caixas foram montadas nele, e ele vai pegar e levar para um estoque, tá bom? Então seria essa coluna aqui, ó. E vamos supor que ele está fazendo a movimentação, por exemplo, de bombas, né, de combustível, de lubrificante. Normalmente esses pallets, eles pesam aí aproximadamente 500 quilos, depende do tipo de carga, né? 400 quilos, mas vamos fazer uma média de 500 quilos, tá? Então ele está usando uma paleteira manual
E aqui eu tenho de 400 a 600 quilos. Então aqui seria menos de 50 quilos, de 50 a 100, de 100 a 200 e assim por diante, tá? Então de 500 quilos seria aqui, então seria a pontuação 4. Então eu vou aqui na frente da onde eu estou fazendo a determinação, né? E vou selecionar aqui o score número 4, tá bom? Se eu estivesse fazendo isso relacionado a essas cargas aqui, eu também escolheria a pontuação correspondente. Um dado importante, tá? Provavelmente vocês consigam observar, então, se tiver um pouquinho pequenininho, né? Mas eu vou explicar para vocês. Nós temos aqui algumas áreas que são cinzas e algumas áreas que estão em preto, tá? Então, o que significa isso? As áreas que estão cinza, elas são situações críticas, né? Que você provavelmente vai ter um esforço muito importante das pessoas, vai exigir uma força física do operador. Então, aqui você já supõe que existe uma condição de carga importante, tá? As áreas que estão em preto e que não tem números são áreas que devem ser evitadas. Então, se eu tenho, por exemplo, ó, eu estou fazendo a movimentação com o carrinho de mão aqui, por exemplo, aquele carrinho de pedreiro, né, a carriola, como alguns chamam, e ela pesa 500 quilos, eu já devo propor uma ação. Ela já vai cair fora dos limites de avaliação, tá bom? Então, se tiver aqui nessa área preta, já vai para ação diretamente, e a área cinza é uma área de atenção bem importante, tá bom? O nosso aqui caiu no 4, então vamos utilizar esse parâmetro dentro da nossa avaliação. Fechamos aqui o passo 2, o 3, o 4 e o 5 são derivações desse passo 2, tá? Mas aqui eu coloquei como passo 3, que é a precisão da posição. Então o que seria isso? Primeiro, eu tenho a velocidade do movimento, ele acontece uma velocidade lenta ou rápida, então é menor do que 0,8 metros por segundo ou é rápido, acima de 0,8 metros por segundo. Quando a gente fala de velocidade lenta, é que a pessoa consegue caminhar fazendo transporte sem uma necessidade de tempo, sem que haja, por exemplo, a necessidade de correr com a carga, andar rapidamente, então seria isso aqui, ó, acima de 0,8, tá? Você pode fazer isso medindo, né? Tanto a distância com o tempo que a pessoa levou, você pode fazer esse cálculo, ou você pode estimar de acordo com o deslocamento do operador que você está observando, tá bom? A melhor maneira mais objetiva é filmar realmente, verificar qual é a distância e qual é o tempo que levou e você fazer esse cálculo. Mas se não, se você percebe que as coisas estão andando de maneira tranquila, você pode utilizar essa coluna aqui da velocidade lenta, que é o mais comum, tá bom? Aqui, a precisão da posição, tá? Então, se ela é lenta, nesse caso do descritivo, sem especificação da distância a percorrer, né, não tem uma necessidade pontual, ó, não tem que ir daqui do ponto A até o ponto B, sem um objeto controlador, sem que haja um tempo estipulado para isso, ou a carga pode rolar ou até parar ou ir contra um obstáculo. Às vezes o que acontece é quando você está movimentando uma carga, ela tem uma esteira rolante, por exemplo, em que você faz essa movimentação, e depois ela tem um limitador, né? Então a pessoa não precisa fazer esforço para parar essa carga. Então ela move livremente, então isso que seria essa condição lenta. Na condição rápida, ela tem que ser movimentada e parada de forma precisa. Então toda vez que eu estou fazendo o esforço de empurrar, mas depois eu também tenho a necessidade de segurá-lo, eu exijo uma precisão da minha movimentação. Outra coisa, a distância, quando ela tem que ser medida estritamente, né? Então eu tenho que posicionar exatamente a 5 metros de distância. Eu tenho que posicionar exatamente naquele ponto do meu processo. Isso também exige precisão na hora da movimentação, tá? Ou que exige, por exemplo, mudança frequente na direção. Eu estou indo para um lado, depois eu tenho que mudar para o outro e para o outro de maneira rápida, tá? Então aí eu vou utilizar essa linha aqui. Nesse caso, nós estamos avaliando uma suposição. O cara que foi lá com a paleteira manual, pegou o pallet e está levando para o estoque. Ele não vai ter, por exemplo, normalmente não vai ter necessidade de tempo, ele não vai ter que fazer movimentações precisas, pode ser que ele tenha que fazer um desvio, mas isso não é uma coisa rápida, né, que tem que ser feita, então nós vamos utilizar essa primeira linha aqui e ele vai fazer isso lentamente, né, porque normalmente ninguém sai correndo, tem uma necessidade de movimentar tão rapidamente um pallet, tá bom? Então aqui seria 1, aqui já está certo, então aqui nós temos os 3 score, vamos selecionar o número 1, tá bom? Depois, nós vamos pegar a postura. Então, qual é o posicionamento mais frequente, né? Então, ó, as pessoas estão com o tronco ereto, né? Conseguem ficar alinhados, sem torções, seria a pontuação 1. Segundo, ó, o tronco ligeiramente dobrado para frente ou torcido, né? Para um dos lados, seria a posição
3, né? Às vezes a pessoa transporta girado, quando ele está puxando ou está empurrando, tem que fazer um esforço um pouquinho maior e aí o tronco tem que se movimentar para frente ou para trás. No terceiro ponto aqui, empurrando uma caixa, um container, por exemplo, né? Um objeto que está em suspensão, normalmente essa postura fica mais fletida, né? Fica mais inclinada. Às vezes a pessoa tem que fazer isso ajoelhado, então seria essa postura número 3. Veja, ó, ereto, levemente fletido ou estendido, e o terceiro aqui já bem flexionado. E aí, na última posição aqui, você tem uma combinação. Além de você ter uma leve flexão, ou uma flexão bem acentuada, você também tem uma rotação. Isso acontece, por exemplo, vamos supor que você tem uma carga que está muito pesada em cima de um carrinho transportador, você tem que segurá-la lateralmente e empurrar. Se ela for pesada, naturalmente você faz uma flexão e você tem que ficar com o tronco rodado, né? Você tem que fazer uma rotação de tronco. Aí seria essa pontuação aqui, que seria correspondente a 8. Então você filmou, olhou sua atividade, entendeu qual é o padrão postural, você escolhe aqui um score e vai apontar aqui em cima. Normalmente, nesse caso que a gente está fazendo da paleteira manual, as pessoas ficam levemente fletidas ou levemente estendidas de acordo com o peso que tem que transportar. Aqui vamos escolher então a postura, né, número 2, que pressupõe uma leve flexão ou uma leve extensão do tronco, tá bom? Então aqui nós pontuamos a posição, a postura corporal durante o transporte dessa carga. E por fim, agora no passo 5, continuando esse desdobramento, são as condições de trabalho. Então a gente vai avaliar aqui se são boas condições, se são restritas, difíceis ou são complicadas. Para cada um nós temos aqui na planilha um descritivo, né? Mas, por exemplo, em relação às condições boas, né? Então o solo, né, ou a superfície é firme, suave em relação à inclinação, o piso está seco, né, não está molhado, sem obstáculos no espaço de trabalho, os rolamentos, né, os rodízios, eles rodam facilmente, não tem aquele travamento que às vezes acontece quando tem desgaste e assim por diante. Então, isso é uma condição boa. Uma condição razoável significa que o solo já está um pouco sujo, ou o solo é irregular, sempre dificulta, né? Existe uma inclinação suave para fazer essa movimentação, o espaço de trabalho já tem algum tipo de restrição, que não é muito problema, mas às vezes tem que fazer uma manobra. Então isso seria uma condição restrita. Em relação a uma condição difícil, então aqui eu já tenho um solo que pode ser, por exemplo, que não é pavimentado, ou ele é muito grosseiro, existem buracos, depressões, está muito sujo, a inclinação, ela é uma inclinação evidente, né? Pelo método seria de 2 a 5 graus. Eu sei que às vezes fica difícil, né? Isso da gente mensurar de fato, mas você vai observar se há uma inclinação que causa dificuldades. Os rolamentos, né? Eles estão muito ruins, causando muito travamento, tem muita dificuldade e assim por diante. E uma condição complicada é quando você tem, por exemplo, degraus, escadas, uma inclinação muito acentuada, o rodízio está totalmente travado, então isso é uma condição complicada. Tudo isso vai interferir diretamente na capacidade de carga do trabalhador, tá bom? Então, de acordo com cada uma das condições, nós vamos escolher aqui 0, 2, 4 ou 8, que são os valores, né, para serem preenchidos, e aqui nessa caixa azulzinha é onde a gente faz a seleção. Nesse caso aqui, vamos supor que eu tenha o piso relativamente irregular e ele tem que fazer esses desvios, né? Que são leves, o ambiente não é tão complicado, mas ele tem que fazer esses desvios durante a movimentação de cargas. Então seria uma condição restrita, tá bom? Então eu vou escolher aqui em cima o score número 2. E aí a gente finaliza a avaliação. Vamos observar o resultado? Então vamos lá, ó. O risco para homens deu 36 e o risco para mulheres deu 46,8. Por que isso, Thiago? Porque, de acordo com o método, quando a movimentação é feita por mulheres, você faz, após fazer todos os cálculos, você faz vezes 1,3. Né? Então o método ele dá uma ponderação, né? Você tem que pensar nessa questão quando a movimentação é feita por mulheres. Por isso que para homens o valor, né, de risco, né, o grau de risco foi um pouco menor do que para mulheres, tá bom? E aí, de acordo com essa escala, a gente vai observar aqui qual é a nota de risco e qual é a descrição. Nesse caso aqui, o 36, ó, ele se enquadra aqui, no nível de risco 3, que já é importante, tá? Então é uma situação de carga aumentada, o surgimento de sobrecarga física é possível em pessoas com resistência normal e é recomendável a modificação do local de trabalho, tá bom? Então, de acordo com
todas as avaliações, nós tivemos aqui um grau de risco. E de acordo com o score, né, se for acima de 50 vai ser uma situação de carga muito elevada, se for de 10 a 25 é uma situação de carga média, e se for menor que 10 uma situação de carga leve. Então vejam que é realmente muito simples, né? Uma das vantagens desse método em relação a um outro que é muito utilizado, né? Nossos alunos do curso de ergonomista ISO, né, habilitado nas normas ISO, conhecem que a aplicação da ISO 11.228.2 que é com base em outro método, e aí necessita, por exemplo, do equipamento específico, né? Você precisa ter um dinamômetro para poder fazer a avaliação do esforço realizado. Eu acho muito interessante, é uma medida objetiva. Nesse caso, se você não tem, de repente esse é um método que pode facilitar muito a sua vida, porque é um método muito aceito, né? Muito utilizado também. E novamente, para a gente finalizar, aí você pode fazer as simulações, né? Por exemplo, ó, se eu conseguir melhorar, vamos lá, a condição do peso da carga, eu vou ter uma melhora. Se eu conseguir melhorar a distância percorrida, vai promover uma melhora. Vamos só pegar esse exemplo aqui, ó. Vamos supor que a gente consiga reduzir essa distância, né? Ele tem que fazer menos deslocamento ao longo do dia. Eu sei que isso é difícil, mas hipoteticamente, né? E a gente conseguir derrubar aqui de 4 para 2. Vamos lá ver se já deu, né, algum resultado. Ó, aqui já mudou o grau de risco. Tá vendo que ficou de verde para amarelo? Antes estava só amarelo, agora está de verde para amarelo. Porque ele está 18 e 23,4. Ele já caiu nessa faixa de risco número 2. Significa que pode ser que aconteça alguma coisa? Pode, em pessoas menos resistentes. Significa que eu tenho uma possibilidade, né, de sobrecarga física menor em relação ao risco de empurrar e puxar cargas. Então, eu creio que é uma ferramenta, né, um instrumento muito interessante, de fácil aplicação, com medidas objetivas, né? Você foge muito aqui do subjetivo, porque todos você tem que mensurar realmente qual é a distância, qual é o peso, né? E isso é muito interessante quando você tem que justificar a sua análise, né? Justificar os seus resultados, tá legal? Então, tá aí novamente, né, o método KIM para avaliação dos esforços de empurrar e puxar cargas, tá legal? Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se ele foi interessante, não deixa de curtir aqui o nosso vídeo para que o YouTube possa divulgar mais esse conteúdo. Nas nossas redes sociais também deixa o seu like para poder trazer essa informação para mais pessoas, é muito importante. Comenta aqui embaixo se você já conhecia essa ferramenta, se você utiliza nos seus relatórios, e para quem já é membro, né, da comunidade, da Academia do Ergonomista, nós vamos deixar essa planilha disponível para download logo após o vídeo, tá? Então apenas para membros, né? Se você não conhece, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para que você possa também conhecer a nossa comunidade, tá legal? Agradeço mais uma vez a sua presença, por estar aqui acompanhando o nosso trabalho. Te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau.